E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadoras e telespectadores do Brasil das Gerais. Gente, olha que assunto importante. Vou falar palpitante, não, mas é palpitante também. Importante no programa de hoje. Passar em um concurso público é o desejo de muita gente, né? Mas agora a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas é muito possível. Agora precisa de quê? De dedicação, concentração e muito estudo. Neste ano de 2013, serão mais de 130 mil vagas no país em órgãos municipais, estaduais e federais. Um programa inteiro só com dicas para você, só com gente com experiência de sobra para te dar sugestões de como se preparar para se dar bem, passar nas provas de concurso e tirar as suas dúvidas. Então, algo a dizer? Você que é um coach, né, um treinador, né, de pessoas que querem fazer concurso público, e você, assim, o seu trabalho é melhorar a performance, né, das pessoas. Como é que você faz isso? É um desafio. É um desafio. Mas, assim, para o público entender, é semelhante àquela questão do emagrecimento. Para emagrecer, a pessoa precisa se esforçar e tem algumas coisas que ela precisa fazer que ela é comum a todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas que pensam em emagrecer, ela vai ter que cuidar da alimentação, da atividade física. E aqui a gente tem alguém na área de educação física depois para poder falar. Mas existem várias técnicas para emagrecer. Existem vários tipos de emagrecimento, vários tipos de dieta, né? Vegetariana, dieta da proteína, dieta daquilo, daquilo outro. A questão da técnica de estudo ela é semelhante à questão da preparação para o concurso. Tem algumas coisas que são fundamentais e todos têm que fazer. Está relacionado à qualidade do estudo, planejamento, trabalhar a motivação, fazer muito exercício. Isso é uma questão objetiva. Mas existe uma série de coisas pessoais, particulares àquela pessoa, que é aí que entra o meu trabalho para ajudar essa pessoa a descobrir qual é a melhor forma dela estudar. E geralmente, ó, e aí ela destrincha aí, dá um exemplo. Exemplo, no meu escritório, eu atendo, todo dia eu atendo pessoas que estão estudando para concurso. Então, as reclamações são semelhantes. Quais? Estou muito ansioso, estou errando questão de bobeira, que eu já estudei, mas eu esqueci, não estou conseguindo memorizar isso. Eu não estou conseguindo distribuir o meu tempo pelas matérias que eu tenho para estudar. E aí eles procuram informações sobre planejamento de estudo, Roberto, só que não tem um planejamento para aquela pessoa. Não tem um planejamento dela em um livro. Porque cada pessoa é cada pessoa. Cada um tem um objetivo. Por exemplo, um concurso para a Polícia Federal é diferente de um concurso para a Receita Federal. O mesmo planejamento não se aplica aos dois. Então, o que eu ajudo a pessoa no meu escritório é entender o que ela precisa fazer, se ela está fazendo de maneira correta, se está realmente gerando resultado. Se não estiver gerando resultado, tem que mudar a forma de fazer. Então, meu trabalho consiste em ajudar a pessoa a entender o que ela tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho lá uma aluna que está estudando para o TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Ela até fez a prova agora, o TRT, e não foi bem. Eu já tinha falado para ela, falei assim, eu não vou falar o nome dela, que talvez ela está assistindo o programa. E ela é daqui de Belo Horizonte. Eu falei, você está se preparando para um concurso que você não conseguiu tempo ainda. Para que você vai fazer um outro que tem outras matérias? Ah, mas talvez dá tempo. E aquela entra naquela ansiedade. Fica contando com a sorte, às vezes eu dou a sorte. Porque concurso não é um projeto simples, é um projeto complexo. Então, ela não foi bem, aí a gente agora, realmente, eu tenho que me preparar, fazer cada passo. É um exemplo prático de realmente ter planejamento. Porque agora eu estou lembrando, Flávio, você que fala isso, né? Que tem gente que quer fazer tudo quanto é concurso, não né? Não adianta, você tem que ter um direcionamento, que tipo de carreira, né? As matérias mais afins. Uma coisa que o Charles estava falando que eu acho que é interessante, porque eu falo isso muito com os alunos, o perfil de aprendizado é diferente. Você tem aluno que é mais auditivo. Então, na verdade, a gente fala assim, estudar em casa não é uma receita certa. Para alguns, funciona e muito bem. A questão é que a maioria, né, vamos dizer assim, em termos de aprendizado simples, tem uma capacidade auditiva maior do que outras habilidades cognitivas. Então, sinestésico,
auditivo, uma pessoa que tem uma capacidade visual melhor, entender um pouco até desses processos de aprendizagem, que eu acho que é muito que às vezes a gente não sabe, gente. E o Charles faz isso muito bem. E, eu, como educadora, acho que eu tenho obrigação de pelo menos entender, porque aí no ambiente da sala, a gente sabe por que às vezes alguns absorvem mais determinadas didáticas e outros menos. E até orienta o aluno. Por exemplo, a Flávia comentou essa questão do estilo de aprendizagem. Aí os alunos têm várias perguntas quando vão lá me procurar. Quantas horas que eu tenho que estudar por dia? É uma pergunta que todo mundo faz. Né? Aí então, não tem uma resposta exata por causa disso. Por exemplo, tem gente que estuda 6 horas que rende mais do que quem estuda 12. Depende, cada pessoa é uma pessoa. Então, depende do nível de... O meu trabalho é exatamente ajudar a pessoa a descobrir isso. Não, isso é difícil, isso é individualizado. Então, tem gente que estuda em casa, funciona. A Flávia Rita, todo mundo que é professor sabe. Tem gente que só funciona estudando em biblioteca. Não consegue estudar em casa. Então, você sabe o que é a dica maior que eu dou para quem está nos ouvindo, está estudando, que vai estudar para concurso ou conhece alguém que vai estudar? Eu chamo de princípio da funcionalidade. Se o que ele está fazendo está funcionando, ok. Beleza. Se não está funcionando, mude a forma de fazer para encontrar aquilo que funciona. Vai procurar outros jeitos, né? É verdade. E eu penso assim que tem alguns dados estatísticos que ajudam a gente a pensar. Por exemplo, a partir da Constituição de 88, que o concurso ali realmente se efetivou, né? Aí em 2005, Roberta, e vocês aqui, o telespectador, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, previa 5 milhões de interessados para o concurso, em 2005. Esse número já tem 12 milhões por ano de interessados em concurso. Os cursinhos aumentam drasticamente, livros, virou realmente uma coisa... Um mercado. Um mercado. Então, quando vira um mercado, a coisa às vezes desregulamenta ou regulamenta, vira um pouco... Então, tem fraude? Tem, assim como eles bem disseram, pontuais. Mas a maior fraude que tem é a que o aluno faz com ele mesmo. Essa é a maior fraude que tem. Quando ele se compromete a executar e não executa, quando ele se sabota, por exemplo, no meu escritório, o que tem de gente que faz autossabotagem é impressionante. Isso é normal. Explica na prática que é autossabotagem para as pessoas. Ali? Não, aqui, ó. Aqui? Ali, aqui. Autossabotagem é quando você finge que está estudando. Você está com medo de passar e aí você arruma um monte de desculpa. Aí você não vai na prova, ou arruma uma doença antes da prova. Então, tem gente que esquece data de prova. Esquece de fazer inscrição. Esquece de fazer inscrição. Não era prioridade. Porque quando é prioridade na vida, você não esquece. Mas a autossabotagem é exatamente isso. Você tem medo, tem gente que tem medo de passar. E se passar, vai ter que mudar de Belo Horizonte, mudar da cidade dele. Então ele frauda, ele faz de tudo para não passar, fingindo que quer passar. Ai, entendeu? Jesus. Mas olha aqui, idade mínima, o Matheus Gomes Souza pergunta para pessoa fazer o concurso, são 18 anos? 18 anos. 18 anos. O Gustavo Martins pergunta, por que os concursos não são divulgados? Há muitos concursos, né, que não são divulgados, não é de interesse público, é má vontade? Não, eles são divulgados. Todos no Diário Oficial. Mas não na TV aberta. É que as pessoas não leem Diário Oficial, né? Não, mas tem jornais tem imprensa só de... o Jornal dos Concursos, folha de Por exemplo, quem quiser saber, tem no site igual o PCI Concursos, né? PCI Concursos. Divulga, tem sites específicos para E, gente, concurso. tem vaga... Bom, a dica para memorização que funciona é revisão. Fazer revisão. Para mim, gente, é escrevendo. Se eu não escrever, é impressionante. Exatamente, porque o que acontece? Primeiro, como que funciona o processo de memorização? O processo de memorização, no que diz respeito a memorizar conceito, que tecnicamente falando é informação declarativa, só se memoriza se você tem um processo repetitivo para criar uma conexões neuronais mais fixas. O que eu quero dizer com isso? Se você estuda uma matéria, estuda português da Flávia Rita, que é excelente professor, aí você aprende a matéria. Se você não revisar essa matéria, o que acontece, Flávia Rita? Se não revisar, o aluno não apreende, ele só aprende, ele não retém, que é o apreende. Quer dizer, o que eu quero dizer para memorizar? O aluno, ele supõe que quando ele aprende um conteúdo, necessariamente ele vai memorizar o conteúdo, isso não é verdade. Então, depois que ele aprende, ele tem que criar um processo de revisão sistematizada. Ele anota os resumos
monta esses resumos em mapas mentais, em quadros comparativos ou em flashcards que eu ensino. Mapa conceitual, eu acho que é uma coisa que funciona muito. Mapa mental, né? É. E aí ele faz resumos esquemáticos e lê esses resumos esquemáticos periodicamente. Isso dá um alto grau de memorização. Legal. Agora, e você? E, inclusive, é bom pegar carona no que o Felipe está falando, porque o pessoal faz isso com concurso também do estudo do conteúdo. Ah, tá. Sai o edital, ele começa a estudar. Ele tem que estudar antes. Porque o edital sai e você tem, geralmente, 2 a 3 meses para a prova. Como é que você vai aprender 9, 10 matérias? Né? Ou ainda que sejam 4, igual no TJ, às vezes fica inviável. É importante, então, é importante o aluno, a pessoa que quer passar em concurso, ele precisa se preparar com antecedência. Agora, uma dúvida minha, né? Tem gente que gosta de umas áreas, né, mais do que das outras. Geralmente são quantas provas que tem no concurso? Depende. Se for um concurso de tribunal de nível médio, é prova única. Ah, é prova única. Agora tem prova igual da Receita, são várias provas. E prova de área jurídica, por exemplo. Só área jurídica tem prova objetiva, discursiva, oral. Ah, então não adianta estudar uma coisa mais do que outra, não. Depende de cada caso, Roberta, porque tem aluno que vai ter que ser especialista em direito do trabalho, porque ele vai fazer área TRT, etc. E tem prova que tem peso também. Que considera o peso. A questão, por isso que não tem... Se houvesse uma receita de como passar em concurso, comprem aqui, vai resolver o seu problema. Não existe essa receita, porque cada um tem demandas vocês diferentes. mostram, ele mostra no livro dele, você, o William lá, são caminhos. São coisas né? que ajudam, são experiências que facilitam, técnicas que funcionam, mas o aluno tem que saber que o caso dele vai ter coisas particulares dele. Agora, não pode, eu já aprendi. É desvalorizar o que é fácil. Ok, gente, só uma pergunta nesse bloco ainda. A Paloma Neto, quais os critérios para saber se o problema de saúde da pessoa pode ser considerado um candidato à vaga de deficiente físico? Você sabe? Aí tem Tem que ter um laudo do INSS. Exatamente, tem todo um processo que o edital orienta. O edital orienta e aí tem que ter um laudo que fala tem ou não tem. E o próprio órgão pós-aprovação tem a perícia também. Tem. Então... Aqui, só mais uma nesse bloco, a Lu Aquino. Como manter o ânimo, foco e determinação após as reprovações ou quase aprovações? Excedentes, quando a pessoa fica nos excedentes, fica por um triz, né? Fica por um triz. Ai, meu Deus do céu! O que você fala? Que isso é o seu trabalho, sim, né? por exemplo, eu tenho um aluno lá que ele ficou na prova discursiva por 0,18. 18 centésimos para ir para a prova oral. Ele é um aluno que estuda para promotor. E aí? Ele fez recurso e não foi contemplado. E aonde que ele tira esse ânimo novamente, que é o que a Lu quer saber? Ele fica... Como que ele tira o ânimo? Primeiro, ele tem que sentir a dor. Ele tem que entrar e não pode fugir dessa perda. Ele tem que sentir isso primeiro. Depois que ele extravasa, ele tem que realmente saber que o melhor concurso para ele ainda não era esse. Ele tem que se convencer que não era o momento dele ainda, porque senão ele vai ficar com ódio de todo mundo. Com certeza. E a mesma Lu fala... Olha só, essa questão, ele estava dizendo aqui no intervalo que o grande problema é que as pessoas ficam assim, como é que eu vou dividir meu tempo? Como é que eu vou conciliar minha vida pessoal? Lazer, a pessoa tem que continuar tendo lazer, ir ao cinema, fazer caminhada, namorar, fazer o que for. Coisa gostosa, isso é fundamental, né? Fundamental. Eu dou dica para os alunos marcarem, programarem lazer. Eles pensam assim, não, vou estudar de domingo e domingo o ano inteiro. Ilusão, não é uma máquina. Até máquina precisa de descanso. Anda com o seu carro sem pôr gasolina e sem pôr óleo. Então a pessoa precisa de descanso. Então eu falo assim, olha, já que você é ser humano e vai cansar, faz uns programas assim, final de semana tal, eu vou dar uma saída para dar uma extravasada. O cara volta descansado, ele volta energizado e o estudo rende mais. Roberta, é importante dizer o seguinte, não é estudar muito que gera resultado, é estudar certo. Mas às vezes a pessoa não sabe como é que isso dá certo. Mas essa que é o nosso trabalho, é exatamente ajudar o cara a aprender a estudar certo. Então dá mais uma dica de como estudar certo. Primeiro, tem que fazer muito exercício. Só teoria não existe. Tem que fazer exercício, tem que fazer revisão. Ele tem que fazer simulado, para ele treinar tempo de prova. Aí você fala planejamento escrito dos passos dele, quer dizer... Fazer um diáriozinho de o que eu fiz nesse estudo, é isso? Ele tem que ter um roteiro da semana. O que eu vou estudar? Até pra ele não se enganar, né? Porque quando o cara estuda livre, ele fala, o que eu vou estudar hoje? Não sei.
Não, não pode. Ele tem que saber, vou estudar português, estudar raciocínio lógico, amanhã vou estudar constitucional, administrativo. Sabe uma coisa que acontece? Roteiro. O concursando, muitas vezes, ele repete a disciplina que ele gosta. Então, às vezes, ele faz isso, ele estuda só o que ele gosta. Então, por exemplo, nos concursos da área jurídica, a gente percebe que os alunos, eles não têm grande afeição pelo estudo da língua materna. Então, português fica por último. E português é o que ele tava fundamental, falando. né? Às vezes é critério de desempate, às vezes só passa quem fechou a prova, é o que ele estava comentando. Então, o aluno, às vezes, ele estuda só o que ele gosta. Por isso que tem que ter um planejamento no papel, Roberta, escrito, um roteiro. Isso é fundamental que você fala, né? Aí você diz o seguinte, usar as técnicas de memorização, né? Contabilizar a produtividade. Eu falo isso. Saber se eu tô... Porque é importante que o aluno, depois de uma semana inteira que ele estuda, ele chega no final da semana e fala, quantas horas eu estudei? Quantos exercícios eu fiz? O que eu aprendi? Qual foi o conteúdo que eu terminei? Então ele precisa... Fazer um balanço, né? Que eu chamo de contabilização da produtividade. Tá. E você fala também que o primeiro passo é entender como funciona um ambiente de concurso. Porque ele pensa, quero passar em concurso, salário fixo, muito bom, e começa a estudar. Ele nem analisou exatamente o cargo que ele vai ter, ele não analisou a banca. Eu falo que, na verdade, ele tem que estudar o concurso para depois estudar para o concurso. Tá certo. Saber direitinho, né?